Bem-vindos, bem-vindas ao canal da SOS Ciência, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a revisão de escopo, que em inglês é conhecida como Scoping Review. E esse tipo de revisão tem ganhado aí bastante popularidade na literatura científica e tem algumas características parecidas com a revisão sistemática. E às vezes isso gera uma certa dúvida para a gente quando está realizando, conduzindo ali nossos projetos de pesquisa. Qual seria a revisão mais adequada para eu utilizar no meu caso, né? Uma revisão sistemática ou uma revisão de escopo? E é justamente aí buscando solucionar essa pergunta que a gente está fazendo esse vídeo de hoje. E para apresentar as características desses dois tipos de revisão, a gente vai recorrer a um artigo científico que tem esse título: Um guia para autores entre abordagem sistemática ou de escopo. Caso vocês queiram se aprofundar nessa discussão, queiram saber mais, a gente deixa aí como sugestão, então, o artigo original que vocês podem acessar, podem citar, até para fortalecer e explicar o porquê que vocês estão optando por um determinado tipo de revisão e não pelo outro. Bom, vamos começar então caracterizando a revisão sistemática. A revisão sistemática, ela é indicada para responder perguntas específicas com base em um método estruturado e rigoroso. Então, quando que eu vou usar a revisão sistemática? Quando eu tenho uma pergunta bem específica e bem pontual que eu quero responder com o meu trabalho. Vou dar um exemplo bastante recente, polêmico. A vacina, ela é eficiente e eficaz contra a Covid-19? Então, eu tenho uma pergunta fechada e pontual. Quero saber se os vários estudos, né, que investigaram essa eficiência e eficácia da vacina, se a grande maioria deles chega a uma conclusão em comum de fato, que sim, a vacina ela é eficiente e eficaz ali para a Covid-19. E aí, a partir então de um processo super rigoroso e sistemático de busca pelos artigos, de seleção dos artigos, de análise dos artigos, isso tudo fica muito detalhado e descrito no método do meu estudo. Eu seleciono alguns trabalhos e a partir da leitura daqueles trabalhos eu vou chegar a uma conclusão. Então, a partir dessa revisão sistemática, a gente vai confirmar ou refutar determinada prática com base em evidências científicas. Então, no final, eu vou virar ali na conclusão do meu estudo e vou falar, sim, então, a partir de trabalhos anteriores, a vacina, ela é segura, ela é eficiente, ela é eficaz ali contra, né, Covid-19. Beleza. E agora, o que muda se eu for conduzir, realizar uma revisão de escopo? Então, a revisão de escopo, agora, ela vai ser indicada para investigar um amplo campo da literatura científica, identificando e mapeando a produção científica até o momento. Ah, mas não entendi, elas são muito parecidas. O que vai diferenciar principalmente aqui a revisão do escopo? A revisão do escopo, ela é muito mais aberta. Então, por exemplo, numa revisão de escopo, a gente poderia investigar o conhecimento existente sobre vacinas. E aí, dentro dessa nossa revisão, a gente vai buscar uma série de estudos científicos e vai apresentar quando as vacinas foram, né, desenvolvidas e propostas, seus mecanismos de funcionamento, para quais especificidades elas já foram desenvolvidas e já foram testadas. Óbvio, ali dentro do nosso trabalho, a vacina da Covid, ela vai ser abordada, mas notem que a revisão do escopo, ela vai dar uma visão muito mais geral sobre um tema. E ela vai apontar para a gente também as lacunas na literatura científica em relação a esse determinado tema. Então, quando a gente quer fazer uma revisão para esclarecer conceitos, quando a gente quer fazer uma revisão para saber quais são os estudos, as áreas mais investigadas sobre determinado tema, quando a gente quer ter uma visão geral sobre tudo que já foi publicado, aí sim passa a ser mais adequado e mais recomendado realizar uma revisão de escopo.
E esse artigo que a gente está usando como base para essa apresentação, ali no final dele, ele traz uma tabelinha que eu particularmente acho muito interessante e que vai resumir para a gente a diferença entre as características da revisão tradicional de literatura, a revisão de escopo e a revisão sistemática. E para a gente aqui o que mais nos importa são essas duas últimas tipologias. Primeira diferença, se a gente faz uma boa revisão sistemática e quer submeter ela numa boa revista científica, muito provavelmente nós vamos ser cobrados e cobradas por um registro no Próspero. O que já não acontece com a revisão de escopo. Se você opta por fazer uma revisão de escopo, você não vai ter essa exigência. Agora, uma característica incomum da revisão de escopo e da revisão sistemática é o quê? Uma estratégia de busca explícita e transparente, assim como uma análise de dados padronizadas. Então, tanto se eu tiver uma pergunta fechada, objetiva, que eu vou responder ali com 4, 5, 10, 15 artigos, que seria o caso da revisão sistemática. Como? Se eu tiver uma pergunta ampla, querendo mapear um campo de estudo, e eu vou agora utilizar 300 artigos para fazer esse meu trabalho. Em ambos os casos, eu preciso ter uma seção de métodos, muito robusta no meu estudo. Então, eu tenho que apresentar, eu tenho que dar todas as informações que possibilitem que outros pesquisadores e pesquisadoras reproduzam esse trabalho que eu conduzi. Quais bases de dados você utilizou para busca? Quais as palavras-chave que você utilizou? Quais foram seus critérios de inclusão e exclusão? Como que foi feita essa seleção dos artigos? Como que foi feita a análise, né, dos dados que você está coletando? Então, todas essas perguntas têm que estar respondidas na seção ali de métodos desses dois tipos de revisão. Claro, muitas revisões de escopo e muitas revisões sistemáticas acabam utilizando o próprio protocolo Prisma para ajudar nesse passo a passo e deixar aí de forma bem estruturada e que pode ser reproduzida por outros pesquisadores e pesquisadoras. Então, o protocolo Prisma, a gente vai encontrar ele tanto em revisões de escopo como em revisões sistemáticas. Agora, o que vai diferenciar as duas? Na revisão de escopo, como muitas vezes eu vou estar investigando um conceito, uma terminologia, eu vou estar trabalhando com estudos quantitativos, qualitativos, com diferentes métodos, a gente não vai ter a obrigatoriedade de se mensurar o risco de viés desses estudos que estão incluídos no nosso trabalho, o que já é uma exigência numa revisão sistemática. Além disso, quando você vai investigar um tema que é muito amplo, às vezes a sua revisão vai ter um número de referências muito grande. E aí, imagina se a gente tivesse que fazer um resuminho de cada um dos estudos que a gente inclui ali no nosso trabalho. Basicamente, seu artigo ia ter 100 páginas e 50 páginas iam ser só de resumo dos estudos anteriores. Então, na revisão de escopo, a gente não costuma encontrar um resumo desses estudos individuais, o que já é uma prática bastante frequente nas revisões sistemáticas. Então, a gente, toda vez que vai ler uma revisão sistemática, vai encontrar aquele famoso quadro, né, com o nome dos autores, autoras, ano de publicação, características da amostra, né, tamanho, idade, características do protocolo realizado, principais resultados encontrados. Então, esse quadro, ele é clássico, ele sempre vai estar presente numa revisão sistemática, mas aí não se faz necessário numa revisão de escopo. Bom, deixo como sugestão para vocês a leitura desse artigo científico, que é um artigo bastante didático, apresentando essas diferenças, e que também pode ser utilizado aí por vocês para justificar a escolha por um tipo de revisão ou por outra. Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa o seu like aqui embaixo. Se tem comentários, sugestões, outras dúvidas em relação às revisões, também deixa aqui. E se quer acompanhar semanalmente nossas publicações, aproveite e se inscreve no nosso canal. Meu muito obrigada e até uma próxima.